Bem-vindos ao DBcast, mais um podcast com o intuito de mostrar tudo o que tem por detrás da cirurgia ortognática. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, Dr. Reinaldo. Muito prazer. Olá, tudo bem? Dr. Reinaldo otorrino, especialista em voz artística. Vou deixar você se apresentar melhor. Exatamente. Eu sou otorrino geral, né, formado Sim. pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em voz por pós-graduação na área, né, de laringologia e voz. E que hoje, né, depois de 20 anos, a gente atua como otorrino geral da classe artística, né? Chegaram mais de 6 mil pacientes artistas, cerca de 350 a 450 famosos, esqueci, não tenho certeza do valor, do número. E a gente acaba resolvendo toda a parte geral do otorrino, desde as cirurgias básicas, as cirurgias de ronco e apneia, as cirurgias de voz, cirurgias de ouvido, aquelas que são corriqueiras. Dentro dessa população. Obviamente, não é 100% de artistas que estão nesses 6 mil pacientes. Já tem uma parcela que não é artista, né? Porque o artista vem e traz as pessoas da família que não são artistas, mas predominam artistas. E a gente teve uma trajetória aí, né, nessa classe rápida, né? Porque faltava um médico otorrino com foco, né, na performance. Da voz. Da voz e performance musical, né? E aí eu fui criando uma prática que é como se fosse luva feita sob medida para eles. Por exemplo, antes de vir para cá hoje, atendi 2 protagonistas de musicais, Hairspray e de Cantando na Chuva, Singing in the Rain, né? E um deles, inclusive, eu tive que dar um atestado para não participar do show hoje por causa de uma pneumonia. E aí, se a gente não está disponível para atender de sábado, de última hora, eles não têm com quem contar, né? Porque não dá para resolver esse tipo de situação especializada em voz em pronto-socorro, né? Sim. E aí a outra questão também é a falta de laringologistas especialistas em voz no Brasil todo e no mundo todo. No Brasil tem de 70 a 90 no Brasil inteiro. Muito pouco, né? E Na verdade, assim, é uma dúvida que a gente já queria saber, que, assim, você já saiu da otorrino e acabou fazendo, né, durante Saiu a não, carreira. né? Foi indo, né? Continuou com essa especialização. E aí, como que foi essa escolha, né? Como que foi essa transição para focar na voz? na voz. Bom, eu entro... Na voz artística, que é mais nichado ainda. Exatamente. São 10 minutos de explicação, tudo bem? Tudo bem. Estamos aqui para aprender. Perfeito. Olha, eu queria ser médico desde pequeno, desde antes de 5 anos. E minha única chance seria passar na FUVEST em medicina, porque eu sou filho de manicure e fotógrafo, né? Fotógrafo de coisa pequena, não é de evento grande, tá? Então, estava em escola pública, estadual, de São Bernardo do Campo. Tive que trabalhar e estudar no ensino médio, né? Trabalhar de dia, estudar à noite, com ensino, né? Ruim já no público, imagina à noite, né? Sim. E aí tive que trabalhar, guardar um dinheiro para entrar, né, no cursinho depois, para tentar tirar esse atraso, que na minha opinião era de 30% a 40% do conteúdo do programa, quase metade, eu acho que eu não devo ter aprendido nesses 3 anos de ensino médio. Então eu entro para ser pediatra, porque eu queria ser pediatra como meu tio pediatra formado na mesma faculdade em que eu me formei. Escola Paulista de Medicina. E passando, como eu passei na FUVEST em Medicina, eu fiquei felicíssimo, né? Porque é uma tarefa muito difícil para quem é de ensino público. E o que eu fiz? Eu comecei a adiantar passos. Dentre esses adiantamentos de passos, frequentar todos os cursos de pediatria. Até que no 3º ano veio o curso de otorrino pediatria. Não foi pela otorrino. Fui pela pediatria. E como bom nerd, né? Passando a FUVEST de Medicina, vindo de ensino público, bom nerd, né? Eu sempre fui o nerd curioso, sabe? De levantar a mão umas 3 vezes por aula para perguntar alguma coisa. E eu perguntei nessa aula de disfonias na infância, para o Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes, Paulo Pontes, que na época era o chefe da disciplina, e depois veio a ser o professor titular do departamento de otorrino.
por que que ele operava crianças com 6 anos, sendo, de nódulos, de calos vocais, sendo que o ligamento vocal fica pronto como no adulto só após 8 anos. Não tem um risco nisso, eu falei para ele, né? É uma dúvida que eu tinha. Sim. E aí ele falou assim, ficou super desconfiado, né? Porque tem uma briga política lá, sabe? A universidade é assim, né? Sim. Tem briga política interna Ficou lá. desconfortável. Desconfortado, assim, ficou assim, fez uma cara de sério. Você é cirurgião de cabeça e pescoço? Quem mandou você me perguntar? Isso. Você é o otorrino? Você é fono? Não sou fono. Sou curioso. O que você é? Aí eu falei, eu sou aluno de 3º ano. 3º ano? Como é que você sabe disso? Né? Porque eu estou passando agora no módulo de otorrino e cabeça e pescoço, né? E ele aí soltou um sorriso, relaxou e falou, meus parabéns. No ano passado eu respondi essa mesma pergunta no Congresso Mundial de Cirurgia de Voz, que foi em Tóquio. Uau. E aí ele falou assim, depois, o Luke era outro chefe da disciplina, né, do departamento. Luke, anota o nome dele aí, a gente vai puxar esse aluno para medicina. Aí no final da aula ele me chamou assim, pegou o cartão, colocou no telefone da clínica, você vai me procurar tal dia lá que eu quero te mostrar a minha biblioteca. E depois eu vim a saber que este cara, né, que ainda está vivo, é o maior especialista da área da voz do Brasil para o mundo e dentro do Brasil. O que orientou praticamente todos os doutorados dos professores de dentro de São Paulo e grande parte, né, e de fora de São Paulo também, da área da voz. E aí, quando ele me chamou para lá, eu tive a ideia, logo depois, de fundar uma liga, que não existia ainda, que era a Liga Acadêmica da Laringe da Voz. E aí fiz estatuto, fiz tudo direitinho, e comecei a me convidar para ir ver as cirurgias de voz lá no Einstein. Eu me convidava, cara de pau, né? Uhum. Mas tem que ser, quem né? não chora no mama, né? Aluno tem que pedir e ficar aí atrás, porque senão como é que vai... E tem que ser curioso, né? Tem que ser curioso. Aí o que eu percebi? Aquele consultório era frequentado por Edson Lobão, José Serra, Mário Covas, Silvio Santos, Daniel, Luciano Gimenez, né, naquela época. E aí eu falei, poxa, que interessante, né? Trabalhar com essa galera toda, né? Caetano Veloso, né? Aí Gal Costa, né? E tudo isso eu fui vendo lá, esperando na sala de espera. Eu falei, poxa, que interessante essa aula, essa área, né? E aí ele me convenceu a sair da otorrino, da pediatria, ir para a otorrino, porque como pediatra eu não faria cirurgia. Eu estava gostando muito das cirurgias experimentais em porcos na Escola Paulista. E ele falou, se você for pediatra, você não vai fazer cirurgia. Então vem para a otorrino que você vai atender criança, 30% dos pacientes, e vai fazer cirurgia se quiser todo dia, de manhã, e depois vai fazer clínica como eu faço à tarde. O otorrino tem essa possibilidade de fazer clínica, fazer cirurgia, e atender adulto e criança. E criança, é um lado bom. E aí foi quando começou a minha saga na área da voz. E com um professor deste, né, é mais fácil você já sair de um nível mais alto, né? Sim. E aí eu comecei a copiar tudo que ele fazia. Depois que você teve acesso, aí clareou ali qual era o caminho. O caminho. E aí ele me convenceu a ir para o otorrino. Aí quando eu fui para o otorrino, a primeira que ele falou, para você passar em otorrino, nessa escola e em outras, você vai ter que estar entre os 10, 15 primeiros da residência médica inteira em nota. Então esqueça estudar voz agora, estuda medicina, porque eu estava no 3º, né? Sim. Porque se você não estudar, você não vai passar. E é tudo aqui por mérito, né? Aí eu mantive contato com ele os 3 últimos anos da medicina e comecei a estudar mais forte ainda para concurso de residência médica. Aí fiz o concurso de residência médica e havia um problema financeiro em casa, porque meus pais não estavam no Japão trabalhando como decassegues, como peões, né? Sim. Uhum. Então eu cuidava da minha irmã e estava faltando um pouquinho para poder ficar mais tranquilo, sabe? Aí no 2º ano de residência eu falo com ele assim que eu estava pensando em trancar ou desistir, depois voltar, sério mesmo, né? Guardar um dinheiro no Japão para depois voltar aí e continuar a residência. Ele falou, você não pode trancar, se você trancar você vai ter que prestar de novo esse concurso que não é fácil de passar, você sabe disso. Bom, te conheço já tem 4, 5 anos, faz o seguinte, você vai na quinta-feira, vou conversar com o meu administrador e vou ver se eu consigo uma vaga para você no meu consultório. Uau. Mas aí você vai ter que ir lá estar todo dia às 5h30 da tarde, até às 11h30 da noite, que ele fechava o consultório às 11h30 da noite. E aí ele me conseguiu, né, essa vaga
Ele chegou assim para mim, eu nunca vou esquecer. Reinaldo, daquele jeito que ele fala assim, né? Reinaldo, quanto você precisa para ficar bem? Aí eu falei, olha, a compra mensal é R$536, né? Se você me ajudar com 500 já tá bom. Aí ele deu uma risada, gargalhou, falou, isso, um paciente paga para mim, um paciente particular paga para mim, né, numa consulta. Eu estava esperando 2.000, 2.500, né? Não, já quinta-feira já começa aqui. E aí ficou tudo mais fácil. Fiquei 1 ano e meio durante a residência em contato com ele. E depois ele me chamou para pós-graduação na área. Eu fiz o meu mestrado. Fiquei lá 4 anos e meio ensinando cirurgia de voz, diagnóstico para os residentes novos e para os especializantes na área da voz, na escola paulista mesmo. Aí depois o consultório lotou. Né? E aí eu comecei a ter umas dívidas de apartamento, né? E falei, professor, eu preciso ver se eu consigo uma vaga, nem que seja de técnico administrativo, né? E ele falou, desculpa, difícil, hein, Reinaldo? Você ainda está terminando o mestrado, a pessoa já está terminando o doutorado. Se eu colocar você, eles vão achar que eu estou te favorecendo e você vai ficar com um clima meio estranho, né? Porque tem a hierarquia da universidade. E vaga de professor é só para quem tem doutorado, né? Pelo menos doutorado pronto, né? E aí eu falei, então, doutor, eu vou dar atenção para o meu consultório. E aí, quem sabe daqui a uns anos eu volto. Só que aí, saindo da universidade, em 6 meses duplicou o movimento. Em 1 ano, triplicou. Em 2 anos, quadruplicou. E aí lotou a agenda, tinha 8 a 10 pacientes por dia. Cerca de 10 anos antes do que isso deveria acontecer em média para os outros médicos, né? E porque a gente focou numa área que era abandonada pela medicina, né? O médico já estuda muito para medicina. Imagine entender um pouco de música, saber cantar um pouquinho, saber colocar a voz nas diversas regiões tonais do canto, entender de repertório, entender de composição de banda, saber a diferença entre canto lírico e canto popular. E tudo isso eu não sabia de nada disso no começo, viu, gente? Fui aprendendo conforme... Eu achei que você já sabia. Não. Assim, eu gosto de cantar desde a adolescência. Minha mãe é a louca do karaokê. Né? Minha mãe me colocou para aprender um pouco de violão, mas não era um foco da minha vida, era um hobby mesmo. Já sabia a composição das bandas, né? De rock, porque eu sou roqueiro, né? Então, são coisas que a vida vai preparando a gente antes até do momento para você chegar lá e ter as respostas do jogo do milhão, né? Sim. E, doutor, é diferente atender um paciente normal, não que os artistas não sejam, ou quais são, assim, específicos que você precisa para atender esse público artista? Sim, não é a mesma coisa tratar de um locutor ou de um médico quando você trata com um ator de musicais, por exemplo. Porque a demanda é outra. Quem canta precisa da qualidade da voz tendendo a 100%. Porque se não estiver bem, a pessoa vai desafinar no agudo, não vai alcançar o agudo. E aí vêm as críticas, né? Primeiro, a autocrítica. Que para ser bom artista, você tem que ser autoexigente. Exigente consigo mesmo. Eles estão buscando a perfeição em cada dia a mais de teatro. Por exemplo, dou um exemplo do teatro musical, né? E outra, no caso de um show de 50 mil ingressos esgotados no Allianz, se a pessoa não estiver bem no dia, ela pode entrar ao palco. Além de não dar um bom show, ela pode se machucar por ter cantado em cima daquela voz que já não estava boa previamente ao show. Né? Enquanto um médico, um dentista pode atender rouco. Pode. Ainda mais porque fala pertinho, né? Fala de perto com o paciente. Então, a diferença está na necessidade da urgência da melhora para uma performance que depende de dotes que a maior parte da população não tem. Sim. A menor parte da população canta. A menor parte dos artistas canta. Né? Então, é diferente por causa disso. O médico ele tem que desenvolver habilidades de diagnóstico precoce de infecções que podem dar chabu dali 5 ou 6 dias. Senão acaba o dia dele, né? Exatamente. Precisa saber avaliar se aquela infecção não vai levar uma perda da voz no dia da apresentação principal. Sim. Muita gente me procura hoje porque vai ter um show importante tal dia, então vem hoje já para evitar que isso aconteça naquele dia. Né? Recentemente atendi a Pitty, né? A Pitty foi 3 dias antes do show junto com Foo Fighters lá no The Town, né?
E ela veio 6, 7, 8, 9, 4 dias antes. E estava começando uma infecção que ia, com certeza, tirar a voz dela para aquele show tão esperado de 12 meses de preparação, com orquestra no palco. Então, foi um caso que deu para a gente ver o quanto podemos fazer diferença. Mas faz diferença aquele que tem experiência, né? Sim. Isso não se aprende em nenhuma universidade. Fala, voz artística você aprende só nas madrugadas, sem sono, quando você não sabe se fez a conduta certa ou não. De usar a medicação certa, de entrar com antibiótico, antes de ter o sintoma claramente esmiuçado, né? E você está disponível, né, também? 100% do tempo. Eu falo, não é por sedução, não é para parecer melhor que o próximo, é porque se eu não estiver disponível 100% do tempo, eu vou ser inútil, né? De sexta a domingo é dia normal para mim, porque é a hora que os meus pacientes trabalham. Então, se eu deixo de atender uma mensagem de WhatsApp, eu vou ser inútil para eles. Eu não quero ser inútil, porque isso faz parte da minha missão. É aí que eu entro, né, no mérito da discussão e pensamento filosófico da importância e da relevância de a gente conseguir lutar contra as nossas preguiças, quando aquele ato é importante para você manter a importância do seu propósito, da sua missão, né? Hoje, por exemplo, eu não planejei atender esses 2 pacientes, né? Mas, como eu estava vindo para o podcast, eu falei, já que eu vou marcar 1 hora antes, 1h30 antes, já atendo esses 2, já resolvo, né? E depois eu vou para o podcast, né? E assim, como você foi percebendo assim, a diferença, na verdade, agora do trato mesmo na clínica com pacientes, vamos dizer assim, normais e pacientes celebridades? Sim. Assim, o que você acha que você foi adquirindo para lidar com esse público mesmo? Bom, a população artística é uma população dotada de uma inteligência pelo menos acima da média. Eu suspeito que existe um índice grande de superdotação dentre as pessoas que sobrevivem da arte. É uma inteligência que chega a ser até maior dos meus colegas que passaram na FUVEST em alguns momentos. Eu consigo avaliar isso aí. Acho que eu aprendi a avaliar isso aí. Então, para convencê-los é muito difícil. Os tratamentos. Tem que ter argumento. Você tem que ter argumento forte e explicação forte. Por isso que a maior parte dos pacientes que eu atendo passaram em outros otorrinos também. Só que faltou argumento forte. E faltou outra coisa, o olho no olho. Artista dramático, é amoroso, carinhoso. Então, se não sente que teve aquela empatia, se o médico foi frio demais, se deu na cara com uma frase mal proferida, ele não vai querer ver de novo esse médico. Não teve conexão, ele não volta. Tem que conectar. Eu até falo, guerreiro reconhece outro guerreiro, né? Já dizia o pai da Mulan, né? Então, tem que ser guerreiro também como eles são. Né? Verdade. E deixa eu te perguntar. Não sei se vocês sabem, o doutor foi jurado por 6 anos? 6 anos e meio. No Canta 10 Comigo, temporadas. na Record. Um senhor jurado, né? Que, na obrigado. verdade... Saudade. Foi uma decisão difícil também sair. Mas foi. Nesses anos... depois a gente fala da decisão de sair. Mas nesses anos, você acompanhou muitas vozes, julgou, foi jurado de muitas vozes. O que você aprendeu nisso? Porque acho que foi um grande aprendizado. Você viu várias frentes diferentes, não só Exato. um público nichado que chega no seu consultório, Sim. né? Então, acho que... E o que você trouxe de bagagem para o seu consultório desse aprendizado de ver outros tipos de vozes, outras pessoas que talvez estavam tão prontas ou outras muito prontas, mas faltava um pouquinho de empurrão, né? Realmente, essa pergunta é bem interessante. Bom, muita coisa aprendi estando na TV, né? A começar pela força do ar-condicionado seco e frio de um estúdio de gravação durante 7, 8 horas. Difícil. Então, eu pude ver como o meu paciente sofre quando ele tem que ficar 8 horas embaixo de um ar-condicionado gigantescamente frio e seco, né? Agora você não pode nem reclamar deles, né? Que você viveu isso. Exatamente. O outro ponto interessante foi conviver junto de outros 99 a 103 jurados também brilhantes. Ele sabe escolher bem, o pessoal sabe falar, sabe analisar. Não entra lá uma pessoa qualquer. Eu falo, se entrar um otorrino que não é experiente na área da voz lá, ele não vai ter clima.
Sim. Porque ele vai se sentir muito pequeno, entende? E esse foi o motivo de ter sido chamado, porque a gente já tinha, naquela época, já devia estar com uns 2.500 pacientes, eu acho. Sim. 3.000, quem sabe, né? Então já tinha experiência. Outro ponto, ver o profissionalismo do Gugu Liberato. Gugu Liberato, um lord, né? Era, né? Que, dando bronca, parecia que acariciava o próximo, né? E a eficiência da gravação em 5 horas. Em 5 horas, a gente terminava tudo, né? E de uma forma empática, de uma forma completa, né? Ele me tratava assim, né? Com todo carinho. Um dia eu cheguei para ele assim, Gugu, eu sou o otorrino do painel. Eu sei quem você é, eu sei tudo sobre você. Porque a ex-esposa dele, né? Era otorrino também. Otorrino. E depois o Faro chegando com a jovialidade, a agilidade de raciocínio, né? O caráter rapidez, né? O caráter engraçado dele. E como a direção da Endemol também me abraçou, né? Eles me trataram como o rei e um príncipe durante esses 7 anos, né? Eles me deram uma posição de destaque mesmo. Hoje, olhando para trás, pela quantidade de comentários ao longo das temporadas, eu me senti um dos jurados mais, né, movimentados do painel. E esse era o intuito, né, segundo eles, porque eu era um médico, o único médico de todas as franquias do All Together Now, do Canta Comigo, no meio do painel, né? Tava bem no meio do painel. Meu lugar era o lugar da Spice Girl, a ruiva, em Londres. Em Londres. E fora isso, o profissionalismo do diretor, Marcela Micchi. Marcela Micchi é um cara com mais de 30 anos de experiência e é uma pessoa super empática que é líder. Você imagina, né? Lidar com os 80 cantores no backstage e mais 105 jurados, né? Todo mundo com ego lá em cima, né? Haja liderança para conseguir. Total. Né? Total. Né? Então, aprendi muito com ele, levei para o consultório, estamos gravando, né? Estamos gravando o exame da garganta, né? Aprendi isso. Eu vi também a importância de a gente estar bem da voz, né? Porque lá, por exemplo, se eu estou com uma laringite, não dá para cantar, e o jurado lá canta. Né? Todos nós temos que cantar. Quando a gente gosta do cantor que está lá embaixo, você aperta o botãozinho, abre o microfone, vem um holofote em você e a voz vai aparecer na gravação. Né? Outra coisa que eu aprendi foi o quanto, né, o nosso Brasil tem talentos. Porque foram perto de 800 candidatos que eu vi, analisei. Eu faltei somente em um programa desses 120 programas. Que foi um programa em que eu tive que faltar porque fui operar o septo da Julia B. Né? Não tinha como, né? Não tinha outro horário, então faltei. E esses candidatos, eles beiram a genialidade, porque eles erram muito pouco. O que mostra que a seleção desse programa é muito forte. Então, as cifras que nós temos, que de 3.000 candidatos, ficavam somente 80. Nas crianças, de 4.500, ficavam somente 80. Então, num percentil que é acima de 97, né? Até falo, superdotadinhos da voz, eu falo, né? Ainda mais as crianças. Criança de 10 anos fazendo melisma de 7 notas musicais, fazendo a canção da Jessie J, parecia que foi feita para criança de 10 anos e não para Jessie J, propriamente dita. Né? Então, eu aprendi também a diferença dos estilos, né? Como cantor de pagode. Na verdade, eu já conhecia, mas ver isso ao vivo na sua frente, com uma canção inteira, no consultório não tem como ver 2 canções inteiras, uma canção inteira. Né? São trechos de canções que eu avalio durante o meu exame dinâmico da avaliação da vocalização, né? da laringe, do trato vocal in action durante uma canção, um trecho de uma canção. Fiz muitos amigos, né? E com certeza isso só mostrou que, de alguma forma, eu pertenço a essa classe também. Então, eu saio do programa com a sensação de que eu me sinto um pouco artista por causa disso. Pelo jeito de pensar, pela concordância de reações, né? Pela concordância das avaliações também, né? Que foi outra coisa que eu também aprendi muito. Se eu já sabia avaliar, por ouvir as avaliações dos outros candidatos, né? Em média, são 4 jurados, né? Que
comentam em cada caso, em cada apresentação. Então, por dia eram 40 comentários diferentes que eu podia ver se eu concordava ou não com esse comentário. E aquilo que eu não conhecia, eu internalizei. Felizmente, a concordância sempre foi tendendo a 80%. Então, eu fui aprendendo 20%. Estava no mesmo nível de avaliação. Segundo a minha avaliação, né? Sim. Não sei se eu posso falar dessa forma. Sim, mas pela média, assim, né? É um bom parâmetro. E, doutor Reinaldo, nós estamos no mesmo prédio, né? A gente Exatamente. Somos vizinhos. Somos vizinhos. E que quando a gente conheceu, né? Sabia, você estava lá, assim, a gente comecei a acompanhar mais e ver o trabalho. Às vezes eu participava ali de uma live, né? E sempre foi uma dúvida, você até comentou na introdução, porque eu achava que o consultório era muito nichado em voz artística só que você comentou que acaba fazendo mesmo, atuando otorrinolaringologia geral, cirurgia, septos. Exato. Ronca, apneia. Então, está aberto os atendimentos de otorrino mesmo, né? Sim. Nunca saiu Decidi nunca sair, porque, ao meu ver, ser médico de voz não é tão difícil assim. Né? É a minha impressão. Então, eu poderia focar já só em voz hoje, mas eu me recuso a fazer isso, porque meu sonho de ser médico é lá da infância. Sim. Então, eu fiz um bom curso de medicina. Tá? Eu estudei, não estudava para o caderno, gente, era para o livro, né? Em português e inglês. Né? E ficava na biblioteca, tá? Então, era do atletismo, porque eu sempre fui multitarefa, né? Mas fora dos treinamentos de atletismo, em que eu me tornei, né, um corredor de 400 metros rasos respeitado lá na equipe, eu estava na biblioteca. Na Atlética ali, né? Exato, Super porque é do forte, lado, né? Né? Tem só São Paulo, a universidade aqui e aqui a Atlética, né? Onde ocorriam as 3 maiores festas universitárias do ano de todas as outras, né? Comparando com todas as outras lá no passado. Então, acaba sendo dessa forma. E aí, na área de apneia, por exemplo, Sim. Você chega a fazer o exame de a sonoendoscopia? A sonoendoscopia eu decido não fazer no consultório, né? Porque isso não é algo que... A gente, quando se forma na universidade, você ganha a linha de raciocínio da universidade, né? Que eu falo que todo mundo tem que ter uma linha de raciocínio. Sim. E a linha de raciocínio da minha universidade é diferente da USP, diferente da Santa Casa, diferente de qualquer outra universidade. É na forma de ver a área de nariz, a de ouvido, de garganta e voz. E na minha universidade não se faz a sonoendoscopia. Nunca se fez. Tá. Né? Então, a gente crê que é possível fazer uma avaliação anatômica da via aérea nasal, da via aérea da garganta, orofaringe, e também externa, né? Porque nós tínhamos dentro do departamento odontologia, né? Com os exames específicos, né? Dos perfis faciais. Sim. Né? E isso tudo resulta também da experiência do Dr. Luiz Carlos Gregório, que é o chefe da rinologia, chefe da disciplina de otorrino naquela época, com essa avaliação. Ele publicou fora na Laryngoscope a importância da avaliação anatômica, né, e perfilometria, avaliação de presença de desvios de septo, hipertrofias de conchas nasais, de adenoides, de amígdalas, tamanho de língua, largura de língua, formato de palato, largura e comprimento de úvula, tamanho de amígdalas, Malampati. Tudo isso ele comprovou e colocou, né, a Escola Paulista no trilho da ciência da área da apneia do sono, né? Você sabe, essa área é uma área que vem crescendo da década de 90 em diante, né? Sim. Antes já existia, mas realmente começou a crescer depois dos trabalhos de respiração oral, né, que vieram no final da década de 80. Sim, nos Estados Unidos, o ronco e a síndrome da apneia, ele é considerado um problema de saúde pública mesmo, Sim, né? Quando no Brasil também é. Quando você coloca, assim, o quanto afeta a atividade laboral, né? A quantidade de doenças que vão vir decorrentes dos problemas do sono, respiratórios do sono. Trânsito. Aí vem acidentes de trânsito. Então, tem um impacto
também financeiro, né? Exato. Se você pensar, por exemplo, AVC, infartos, você aposenta cedo uma pessoa, custo para o governo e Exato. as mortes, enfim, é uma coisa que é uma cascata gigantesca na saúde, né? E a gente, nessa relação, né, que a gente também começou, por exemplo, a gente já fazia as ortognáticas para fazer a correção estética ou da mordida. Sim. E aí foi chegando nessa conclusão que, por exemplo, os avanços de mandíbula repercutia na via aérea aumentada, e aí vinha dos Estados Unidos as pesquisas, Stanford, que é um grande centro, né? Isso. Então, como que você faz essa leitura hoje? Você acha que a gente hoje tem uma boa sinergia entre as especialidades de otorrino, bucomaxilo? Como que você, na sua opinião, como que é? Bom, segundo a avaliação, né, a linha de raciocínio da Escola Paulista, a gente pensa em avanço maxilomandibular, né, e em casos específicos. Como é focado na especialidade de otorrino, a gente segue muito o jeito de pensar da UCLA, entendeu? E Stanford também, né? Naquela reunião do sono importantíssima que aconteceu em Stanford, o Luiz Carlos Gregório, o professor, estava lá. Ele foi ouvido, ele até falou como as pessoas receberam esse trabalho, quando ele pôde falar sobre isso lá. Acaba que a gente acaba encaminhando para fazer avanço maxilomandibular lá dentro da universidade mesmo. Estou falando agora de 20 anos atrás, não sei se mudou, né? Só os casos muito graves em que você realmente consegue ver uma alteração esquelética gritante, né? Então, aquela retrognatia, né, junto com aquela hipoplasia ou atresia de maxila relacionada à respiração oral desde a infância, junto com palato ogival, né, e tem umas disjunções maxilares, né, que eles faziam no centro de respirador oral lá da pediatria, né. A escola teve muitos pioneirismos aí, né, porque era um grupo muito bom. Né? Com certeza no Brasil foi um dos primeiros institutos especializados, né? Exato, porque tinha proximidade com o Instituto do Sono da Rua Marcelesa, né? Sim. Né? Que, inclusive, foi nesse binômio que surgiu o trabalho mais importante epidemiológico de prevalência de ronquiapneia em São Paulo, que é o EpiSono. Né? Junto com Sérgio Tufik, né? São todos os nomes que vocês devem conhecer, sim, né? Sim. Da FIP, e onde estava, né, o maior centro, na época, Instituto do Sono do mundo, né? Que é o Instituto do Sono lá da Rua Marcelesa. Da Marcelesa. E até localmente ele ajudou, favoreceu, lado, né? As parcerias. Deve ter, né, junto com a universidade, parcerias de pesquisa. Tem. Todas as polissonos da universidade são feitas no Instituto do Sono. Todas. Muito bom, né? Nossa. Então, e tinha especialista, né, dentro da ambulatório de sono, tinha ambulatório só de sono, tá? Tinha gente lá do Instituto do Sono, lá tinha pneumologista, não era só otorrino. Sim. Dentistas que participavam das reuniões. Eles fazem os aparelhos. A gente não trabalha com essa modalidade, mas tem o aparelho de avanço, intraoral, isso, né? Que é o DAN, né? Dispositivo de anteriorização da mandíbula. Né? E voltando um pouco à voz artística, que é o que você... Hoje, as pessoas precisam mais das vozes, assim, então... Sem sombra de nós dúvidas. aqui no podcast, então a sua demanda aumentou muito, não só dos cantores, dos artistas em si, mas, assim, as pessoas comuns que hoje trabalham com a voz, ou que sejam apresentadores dentro da internet... Então, hoje, sua demanda também foi para esse público? Assim, tem palestrantes, tem gente que trabalha na internet, que vê uma coisa crescente. É uma voz artística vendedores. diferente. Vendedores. Então, você tem esse público também? Eu tenho esse público também. Obviamente, o artista traz outro artista. Sim. Né? Eu sempre falo, o artista famoso traz outro artista famoso. O intermediário e o iniciante. Adolescente traz outro adolescente, porque são as mães que conversam e o médico lá é bom, vai lá, né? E, óbvio, foi chegando ao longo do tempo, por causa desse nome que foi se divulgando ao longo de 20 anos, um pessoal que não é da arte. Então, eu tenho advogados, tenho coaches, né? Tenho professores universitários, muito de cada universidade grande por aí. Professores meus, inclusive, né? Que me deram aula, né? Que foram me procurar no consultório.
Nós temos padres, inúmeros pastores, inúmeros cantores gospels que ministram também, né? O padre não canta geralmente, né? E o pastor também não canta, né? Mas precisa da voz, né? Isso. Então, acaba sendo realmente voz cantada, contida no âmbito de voz artística, e fora dessa esfera de voz artística, nós temos o restante da voz profissional, que engloba todos nós profissionais liberais. E se nós pensarmos, não tem um trabalho que verifique a quantidade de pessoas que dependem da voz para a sua profissão. Eu não lembro de ter lido esse trabalho, de um levantamento sério sobre o assunto. Mas se nós pensarmos que tem 8 bilhões de pessoas no mundo, será que não chegamos a uns 60% do mundo que que não pode pensar em sair de casa caso esteja sem voz? Né? Quem que pode ir para o trabalho sem usar a voz? A maior parte das pessoas precisa da voz, né? Quem sabe metade desses 8 bilhões? Então, quem sabe 4 bilhões de pessoas precisem de sua voz para trabalhar, né? Sim. E existe o grande dilema e questão difícil é que as pessoas não sabem que existem otorrinos especialistas em voz, né? É uma especialidade muito nichada e escondida. Pequena, né? E nova, né? Nova. Até certo tempo, a gente não podia se divulgar, né? A partir desse mês de maio, a gente pode se divulgar um pouquinho mais, perante a ética médica do CFM, né? Conselho Federal de Medicina. Não tinha ainda nem o reconhecimento da própria classe. Na verdade, assim... Foi um reconhecimento, né? Agora. Não tem um título que te habilite, ou um RQE, né? Registro de Qualificação de Especialista, que te habilite como especialista em voz. Você é otorrino, e como otorrino você pode atuar na área da voz, né? Mas dentre esses tem aqueles que seguiram pós-graduação e que são cirurgiões da área. Então, o especialista em voz é aquele que é cirurgião de corda vocal. Sim. Fora isso, não é. Né? E teoricamente as pessoas não sabem. Então, geralmente, lá no meu consultório, uma grande parte dos pacientes, antes de chegar até mim, passou em otorrinos gerais, que fizeram o máximo que podem, mas faltou aquele detalhe específico que só o especialista vai conhecer. Para chegar naquele 100%, né? E no meu caso, passaram especialistas de voz de fala, mas que não entendem a voz do canto e faltaram com argumentos para convencer a fazer um tratamento ou outro, e o paciente acaba sentindo isso. Como eu falei, trabalho com uma população inteligentíssima, e aí eles acabam não confiando no médico e procurando ajuda e indicação de outro médico por outro amigo, né? Por isso que eu falo, dentro de um nicho é mais fácil crescer, porque todo mundo se conhece, ainda mais um nicho tão específico como é a da voz artística no canto, né? E, doutor Reinaldo, para finalizar, uma pergunta, curiosidade minha, mas que eu tenho feito para todos os nossos convidados, como ser empreendedor no Brasil, né? Sim. E lidar com essa classe artística que te exige também muito tempo. Sim. Conseguir ter a sua vida pessoal, sua família. Sim. E conseguir o seu hobby, você gosta de correr também. Muito. Como você consegue conciliar esse com 24 horas no dia? Obrigado, Jéssica. Bom, uma coisa que eu falo para todos os jovens, né? Que eu acho que eu, como pessoa oriunda da classe média, de ensino público estadual, eu sempre fui multitarefas desde a infância, né? Então, era um nerd agitado, beirando hiperatividade. E descobri que a atividade física me deixa mais normal. Olhando para trás, hoje eu entendo por que eu ia jogar futebol primeiro para depois voltar a estudar história, geografia, português, as matérias que dependem de leitura. Porque aquilo amenizava a minha energia e eu tinha mais foco para poder estudar. Ele é assim quando ele está nadando, né? Então, sim, total. Então, você me entende. Hoje, olha, era a minha medicação. Por isso que eu tenho 31 anos de corrida de rua, né? Desde 16, 15 anos, 16 para 16 anos isso. 32 anos, na verdade, né? De corrida de rua. Eu não penso em parar, porque é um momento em que realmente eu estou tentando me tornar um pouco mais lento, entendeu? Lentifica meu raciocínio. E eu digo para todos, a bolsa de inglês, então fazia inglês já desde antes de 10 anos, bolsa de japonês, tudo por bolsa, né? Porque classe média, você sabe, né? Não tem dinheiro que sobra, né?
Tudo E nisso concordo. eu fui somando tudo e hoje eu entendo porque talvez eu não tirasse notas melhores ainda na escola antes, porque eu estava em várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Apesar de você ser uma família simples, a gente tinha muitas frentes e eu não largava a mão do esporte, né? Que era futsal, futebol de rua, futsal, seleção de futsal da escola, depois seleção de handball da escola. E aí tudo Ainda isso... bem, né? Ainda bem. E outra, tinha também a paixão pelos gibis, né, da DC Comics. Tinha um dinheirinho que sobrava, era baratinho, né? Então, comprava lá, gibi, era quinzenal, né? O gibi da DC Comics, Super-Homem, Super Powers e todo o resto aí, né? Relacionado aos Novos Titãs, né? Então, era a coleção inteira. Depois, Super Interessante. Então, a gente se dividia, fora a cantoria, né? Então, ser multitarefas ajuda a você depois achar que você consegue fazer mais do que uma coisa por dia. Sim. E depois trabalhar em 8, 9 lugares também, né? Vocês não sabem disso. Mas assim que eu me formei, eu precisava de income, receita, para poder alugar a primeira sala, comprar o material, né? E não tinha com quem contar. Na família japonesa, os tios não ajudam nada. É tudo dentro da família. Meu pai não tinha como me ajudar, minha mãe também não. Então, foram 9 empregos que eu tinha dentre plantões noturnos de clínica médica, ambulatórios de otorrino que pagavam muito baixo pela hora de ambulatório. E depois, eu me concursei em 2 cidades para 10 horas semanais, São Caetano do Sul como cirurgião otorrino e Taboão da Serra como otorrino. E somando tudo, a gente sempre esteve com muita atividade, né? Ou se não estava no consultório, eu estava em espetáculo para ver meu paciente. Final de semana eu tinha 2 a 3 espetáculos para ver, para eu ganhar mais experiência e conhecimento na área. Então, depois que a gente foi saindo dos outros empregos, foi sobrando mais tempo para o consultório e foi sobrando tempo para eu poder dedicar também para as coisas que eu gosto de fazer. Hoje eu faço piano, né? Faço aula de canto, né? Fora isso tudo, sempre depois do expediente. Tenho filha pequena em casa para dar atenção, porque você sabe que precisa, né? E a gente quer também para não ficar sem ver. Eu sou de uma geração que valoriza muito isso, né? Tem a esposa também, que a gente faz questão de, né? Daquela Vale Night, né? De vez em quando, né? É importante. Então, acho que... E tudo de uma forma que a gente sabe planejar o tempo, porque é o nosso maior bem, em prol de coisas que a gente ama fazer. Sim. Então, gerenciamento do tempo é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, principalmente por adolescentes, né? Que só querem sair do tédio e viver a vida e aprender adoidado como usar o tempo a favor de dopamina, né? Sim. E eu aprendi a domar isso em mim, né? De alguma forma, pelo fato de não ter outra escolha, eu sabia que todo o tempo que eu tinha a partir de 16 anos devia ser para passar na FUVEST. Aí depois que eu passei na FUVEST, todo o tempo que eu tinha disponível devia ser para me tornar o melhor médico possível, porque eu ia querer ser bom médico e passar na residência de otorrino. Aí depois, no passo de se especializar, então a vida vai preparando a gente de uma forma que eu falo que às vezes a dificuldade que a gente enfrenta na vida é um dos nossos maiores poderes, só que as pessoas, quando estão sofrendo, elas não pensam nisso. Não? Então, eu acho que manter o caráter multitarefas e sempre pensar no objetivo lá na frente que você não consegue tocar, porque você vai criar um caminho para aquilo. Né? E não deixar se distrair no meio do caminho pelos prazeres momentâneos. Né? Eu sempre falo que ainda estou nessa... Eu falo, todo dia para mim é primeiro dia. Porque eu sei que esse dia de expediente, se eu não mantiver a minha forma de pensar, de atender, mais perfeita possível para esse momento, essas pessoas não vão me indicar pessoas para vir amanhã. Sim. E por mais famoso que me torne, por mais importante que me torne, por mais que mais pessoas me conheçam, se eu deixar de trabalhar do jeito que eu sempre trabalhei, eu vou perder tudo. E eu não quero que isso aconteça porque eu penso em mais 30 ou 40 anos. Né? Eu penso muito sobre o futuro também.
Então, eu pretendo chegar depois de 85 anos, se Deus quiser, atendendo menos pacientes, porque não vou ter como, né? Mais velhinho, mas eu quero continuar trabalhando, porque isso aqui é longe de ser uma carreira, é uma paixão, né, gente? Como vocês também, Que né? delícia Isso falando sobre paixão. Isso está estampado no rosto de vocês. Desde a primeira vez que eu conheci com vocês dois, quando vocês vieram me trazer o Joel J, né? A gente pôde passar por consulta sem ser paciente, né? Então, a gente acompanhou, né? Ele assim, aconteceu da gente estar ali na consulta. E aí eu fui percebendo tudo isso, né? A importância. A sua dedicação, a atenção, como você conduz a consulta, o exame, né? Eu lembro de você falando assim, esse exame ele incomoda, mas você já os artistas eles são sensíveis, né? Eu lembro que você falou. Então assim, você precisa levar aquilo de uma maneira leve e eles saem de lá tranquilos. Né? E outra, um artista reconhece o outro, né? Eu acho que eu, gostando de arte desde a infância, quem declamava no dia da independência na escolinha lá? Você. Quem que cantava Guns N' Roses na gincana do ensino médio, do ensino da 8ª série? Eu. Quem que fazia a festa junina trocada, né? Homem vira mulher e mulher vira homem? Eu. Então, eu sempre gostei dessas brincadeiras. Então, o que é de artista existe sim desde a infância aqui, só que eu não me dava conta porque eu era tímido, né? Fora desses eventos, né? No evento você se transforma, né? E então creio que a vida vai preparando a gente sempre. Eu acredito muito nisso, né? Um médico sério, demasiado sério, não dá certo com um artista. Aliás, eu diria que em qualquer área atualmente, né? Hoje é o dia a dia na realidade como ela é, né? Ser mais humano. Então, mais humano, mais empático, mais carinhoso, sabe? Entregar sempre mais, tá? Eu acho que isso aqui é bem brasileiro, né? Mas não é de outras nações, né? Sim. O brasileiro se entrega mais e continua assim, né? E lembrar que tem a diferença entre a medicina individual e a medicina coletiva. Você está no hospital, tem protocolo fixo, engessado, frio, né? E se você fizer coisa diferente daquilo, você vai levar bronca dos outros colegas, né? Consultório privado, como o seu, como o meu, a gente tem como adequar cada tratamento para cada paciente que chegou até a gente. Então, não tem um protocolo fixo, né? Tem o olho no olho, tem o olho de... A gratidão de você receber, né? Aquele agradecimento de coração por você ter melhorado a dentição, né? Ou qualquer procedimento que você faça. E isso para a gente acaba sendo um dos maiores pagamentos, né? Então acaba sendo uma prática que se retroalimenta e se autoalimenta de mais ânimo para seguir adiante, na minha opinião, não visando fama nem dinheiro, mas visando sorrisos, né? Falo que eu trabalho por sorrisos, eu trabalho por confiança de receber a família toda depois daquele caso, né? Isso é maravilhoso. Muito obrigada, doutor. Que aula, né, que a gente teve aqui. Que aula. Imagina. Nossa. Foi maravilhoso. Obrigada. Espero contar mais vezes para a gente. Comigo. Temos muita coisa ainda para aprender juntos. E eu aprendo também com vocês. Obrigada por seu tempo. Obrigada por nos mostrar tanto sobre esse nicho de voz artística que a gente desconhece. Querendo ou não, a gente já teve alguns pacientes em comuns de voz artística e o cuidado que tem que ter com toda essa classe, né? Exato. Com todos os pacientes no geral, mas cuidados específicos que precisa. Muito obrigada mais uma vez. Sigam o doutor Reinaldo, tirem as dúvidas com ele aí. Obrigado. Para o que vocês precisarem. E obrigada a vocês. Deixem aqui suas dúvidas, comentários, que vocês quiserem, para a gente conseguir deixar mais conteúdo, não é? Com certeza. Reinaldo, obrigado pela participação, pela estar aqui conosco, dispor do tempo, né, do seu tempo precioso, mas que a gente tenha certo, né, que nosso objetivo aqui é poder inspirar outras pessoas, profissionais que nos seguem e que a história de carreira, né, de posicionamento possa ajudar outras pessoas. Perfeito. Muito nobre isso. O mundo precisa disso. Então, parabéns por essa iniciativa. Eu faço muito disso no meu consultório também com os artistas, né? Porque preciso de orientação. Né? Parece que as pessoas recebem cartilhas dos estresses humanos que acabam sendo também de todos, mas
às vezes o estresse para um não é estresse para outro. Sim. Perfeito. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Tchau.